Semana passada nós falamos sobre a porta e hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. Então, João 10, a partir do verso 11. Bem? O Senhor é o nosso bom pastor. Que você, nessa manhã, possa ser abençoado, curado, transformado pela palavra de Deus, que Jesus mantenha sua atenção cativa aqui e que o Senhor espante toda a preocupação com o mundo lá fora, espante a fome, espante o sono e espante a praia. Tira a praia do seu coração agora, concentre aqui. Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge, está nessa versão. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona suas ovelhas, as ovelhas, porque elas não lhe pertencem. E ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece, eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Amém? Quem é a ovelha aqui do Senhor? Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus, quando estava falando isso, ele te incluiu. Porque ele estava falando das ovelhas ali presentes. As ovelhas que estavam ali com ele. Mas ele está dizendo, eu tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu devo trazê-las também, elas ouvirão. Ele estava falando das ovelhas no futuro. Que sou eu e você. Que é a sua parentela, a sua família. A sua posteridade. Que virá ainda. Ele já sabia. E ele está dizendo assim, o Pai me ama. Pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim. Ninguém, é a palavra do Senhor, te tira da mão dele. Ele está dizendo, mas eu mesma dou, tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creram em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Você tem a noção disso? Ovelha do Senhor.
Ele dá a vida eterna. Vocês nunca morrerão. O que o ser humano mais tem medo, gente? Da morte, que é inevitável. Está dizendo, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Então aqui, queridos, até aqui, Jesus estava dizendo, olha, eu sou o Filho de Deus. Ele está falando do Pai. E então os fariseus estavam apavorados, irados, arquitetando, planejando de como pegar Jesus para prendê-lo e matá-lo. Eles estavam inconformados, né? Você vê, uns diziam, ele tem demônio, está endemoniado, ele está louco. E outros diziam, como é que um endemoniado cura um cego de nascença? E aí ele respondeu aos fariseus, eu já lhes disse, vocês não creram em mim. A prova são as obras que eu realizo em nome de meu Pai. Jesus estava fazendo as obras, estava fazendo os milagres, estava mostrando o seu poder, estava mostrando que ele era filho de Deus, pelas obras. Nós discernimos os que são e os que não são, não só por palavras, porque muitos têm boas palavras, são eloquentes, falam muito bem, mas não condizem com as suas obras, com o seu jeito de viver, com o seu modo de vida, com as suas atitudes. Então, quem anda pelo Espírito, que nós vamos ver, quem anda pela fé, consegue discernir. Por que os fariseus não viam Jesus como Filho de Deus? Não o discerniam como Filho de Deus? Simplesmente porque eles não criam. Eles não desejavam crer. Eles tinham um coração endurecido. Eles não se entregavam e diziam, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Tanto é que eles foram até o cego de nascença, que nós falamos na semana passada, foram lá e disseram aos pais, esse cego é cego de nascença? Tem certeza? Eles foram tentar descredibilizar a obra de Jesus, foram tentar envergonhar Jesus, e o cego disse, quem era que te curou? Eu não sei quem é, mas ele me curou, eu não via e hoje eu enxergo. Ele creu, ele estava vendo, ele estava testemunhando, ele me curou. E ele era cego de nascença. Os pais disseram, ele é cego de nascença, está comprovado. O milagre está comprovado. Mas eles não queriam ver. Jesus faz obras, Jesus dá sinais. Muitos não querem ouvir. Muitos não querem se render. Muitos não querem se arrepender. Muitos não querem fazer renúncias para estar com Jesus. Mas os sinais estão aí. Não é? O Fernando testemunhou, eu não sei como, mas eu venci. Porque uma lâmpada guiou meus pés. Porque uma palavra me conduziu. Porque um pastor estava me conduzindo. Porque a ovelha muitas vezes não sabe para onde vai, mas o pastor sabe guiar a ovelha. Mesmo que a gente não entenda, a vida toda o bom pastor te guiou e me guiou. Porque nós estamos na mão do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, queridos, ele estava dizendo, eu sou um bom pastor. Porque ele também diz que tinha maus pastores. Tinham pastores, também tinha um empregado que cuidava do rebanho, mas se viesse o lobo, não tem nada a ver com isso. Deixa o lobo pegar. Não vou defender. Mas Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. O pastor que não deixa as ovelhas, que protege as ovelhas. Mas também Jesus era chamado de vários outros nomes, não é?
Mas ele se deu esse nome. Eu sou o bom pastor. Jesus foi chamado de mestre. Jesus foi chamado de médico dos médicos. Jesus foi chamado de advogado. Jesus foi chamado de juiz. Jesus foi chamado de rei. E agora ele estava dizendo: eu sou o bom pastor. Nada mais confortante, não é? De que você é ovelha de um pastor bom, fiel, imutável, que te guarda de dia e de noite. Grandes homens da história na Bíblia nos contam de grandes homens pastores. Abraão, Jacó, Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Era uma linguagem que Jesus estava dizendo que muitos conheciam. Pastores. Naquela região, eles tinham ovelhas. E Jesus, então, sempre está trazendo uma linguagem figurada de ele ser esse bom pastor e de seu povo ser as ovelhas que ouvem a sua voz, que o seguem e que o conhecem. E os salmos mais famosos que nós conhecemos, 22, 23 e 24. Salmos super conhecidos, amém? Qualquer rios que você abre, você encontra alguém falando do Salmo 23. O Salmo 22 vai dizer da morte de cruz. O Salmo 23 vai dizer do bom pastor conduzindo as ovelhas. E o Salmo 24 vai dizer da volta que ele vem buscar o seu rebanho. Não é incrível? Então, o que está dizendo no Salmo 22, 23, que fala do bom pastor, e o Salmo 24? Está dizendo exatamente a obra da redenção, meus amados. Está dizendo que Jesus morre pelas suas ovelhas. Dá vida pelas suas ovelhas. Se sacrifica pelas ovelhas. E depois ele sustenta e cuida de suas ovelhas no Salmo 23. E no Salmo 24 ele não abandonou, não. Ele vai ainda voltar para buscar o seu rebanho e para levar para a eternidade. Essa é a obra da redenção. E muitos de nós não entendemos esse pastoreio por excelência. Em 1 Pedro 5, 2 está dizendo assim: cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos como seu bom exemplo. Ele está dizendo que no seu povo, no seu corpo, haveriam pastores. Amém? Me coloca aqui. E ele está dizendo: cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição, sem interesse, sem má vontade. Conduza com bom exemplo, conduza com temor. Quando vocês encontrarem um pastor que tem como a obra na terra, como chamado na terra, de pastorear o rebanho, olhe como bom exemplo as suas boas obras. Olhe os seus interesses. Olhe os seus conselhos. Porque nós vamos ver aqui o verdadeiro bom pastor. E o pastor terreno tem que seguir o bom pastor espiritual. E tem que ser um bom pastor que ama as suas ovelhas, que conduz as suas ovelhas na palavra, que conduz as suas ovelhas com cuidado e sem abusar da sua autoridade. Isso é muito importante. Pastor não é para abusar da autoridade, pastor é para conduzir em amor, conduzir a vida, conduzir a ter sabedoria e temor de Deus, conduzir ao arrependimento, conduzir à mudança de vida e ser bom exemplo. Então, e ele diz assim no 4, verso 4, e quando vier
o supremo pastor, ou o grande pastor, o excelente pastor. Vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Então Jesus é o pastor que dá a vida pelas ovelhas, ok? Ele vive pelas ovelhas, ele é o grande e soberano que vem buscá-las. Uau! E aqui ele fala sobre o ladrão, completando 1 Pedro 5. Ele vai dizer assim, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. O ladrão entra por detrás, às escuras, às escondidas. Toda vez que você vê pessoas que procuram não se expor, procuram não serem verdadeiros, não serem prontos a servir, você começa a olhar quais são as verdadeiras obras desse pastor. Ele está dizendo, olha, prestem atenção como é que as pessoas se portam, como é que as pessoas falam, porque nós vamos discernir os que são e os que não são. Amém? Porque nós somos conduzidos pelo bom pastor, nós somos conduzidos à palavra de Deus e nós podemos discernir, ouvir a voz do nosso pastor e entender quem é o pastor terreno. E eu queria te perguntar justamente isso. Aquele homem que estava cego foi curado e passou a enxergar. Os fariseus não conseguiam enxergar Jesus porque não criam, porque não tinham fé, porque não tinham arrependimento e porque não queriam conhecer a Jesus. A diferença dos que são os que não são é aqueles que ouvem a voz, são submissos a essa voz para serem transformados, obedecem, seguem e conhecem. Esse é o grande lance do bom pastor. Você conhece o seu bom pastor? Você conhece Jesus? Você se sente ovelha? Porque conhecer Jesus histórico é uma coisa, conhecer Jesus de intimidade e se sentir ovelha, que vive pela voz de Deus, que obedece à voz de Deus e que segue a voz de Deus, você verdadeiramente vive como uma ovelha. Você vive como uma ovelha que Ele é verdadeiramente aquele que você segue e que você enxerga o mundo por aquilo que Ele te fala. Você discerne o mundo pelas obras que o pastor, o bom pastor, faz. Você discerne o mundo como exemplo e você segue esse exemplo que o bom pastor faz. Quando você faz escolhas, as suas escolhas são baseadas na voz do bom pastor. Eles não creram em Jesus. Por isso eles não podiam entender quem era Jesus. Por isso que eles não podiam conhecer quem era Jesus. Por isso que eles não podiam seguir a Jesus. Porque eles desconfiaram de Jesus. Eles duvidaram de Jesus. E qual é o maior inimigo da nossa vida? A dúvida. Que é contrário de fé. Nós precisamos ouvir, seguir e conhecer a Jesus. Naquele tempo, no inverno, era muito frio e eles levavam as ovelhas para um lugar coberto. Mas ali eles tinham vários rebanhos, de vários pastores. Então ficava todas as ovelhas juntas ali e tinha
um porteiro. E à noite elas dormiam ali no inverno. E aí cada pastor vinha, batia na porta, o empregado abria, o pastor entrava pela porta, porque o pastor entra pela porta da frente, e ele bate, ele não arranca a porta. E o empregado abria, e ele então chamava as ovelhas. Normalmente um pastor faz um barulho, um sinal, um assobio, não sei como cada pastor chama as suas ovelhas. E as ovelhas desse pastor, todas, aonde elas estivessem misturadas, todas vêm lá para fora. Ele sai e elas se juntam a ele. Ele conta as ovelhas para ver se não falta nenhuma. Porque se faltar uma, você que não quis vir para fora, que está com frio, vem aqui que eu vou te buscar. E o pastor vai buscar que não veio, porque ele conta, ele conhece e ele protege. E ele então leva elas para pastos verdejantes e águas tranquilas. Aí vem outro, bate, entra, chama, minhas ovelhas lindas, minhas ovelhas de a church, minhas ovelhas não sei o quê, bora. Vão todos lá, seguem, ele conta e leva. No verão, cada pastor está com o seu rebanho, por isso que as coisas são cíclicas, tempos e tempos, Deus trabalha de uma forma diferente com o seu rebanho. Porque existem estações na igreja, como existiam estações naquela época, primavera, verão, inverno, e que eles conduziam, ora as ovelhas para um pasto, ora para outros pastos, ora para outros, porque também toda a parte da agricultura também mudava o cenário de acordo com as estações, ok? Então, quando era verão, eles levavam para o aprisco individual. Cada pastor estava com seu aprisco de dia e de noite, e o pastor estava à porta, ele estava na porta, para que o lobo não viesse entrar e roubar. E aí de manhã eles levam. Quando você olha para Davi, em Belém, por exemplo, você olha, eu não conheço Israel, mas eu vejo as fotos e os vídeos, é um deserto. É um lugar desértico. Então Davi levava as suas ovelhas porque ele sabia aonde tinha pastos verdejantes, aonde tinha as águas tranquilas. Você já imaginou? Você sair ali e não saber procurar porque a ovelha não enxerga muito bem, ovelha não tem cheiro, ovelha não tem discernimento? Então o bom pastor levava aonde tinha alimento, aonde tinha provisão, aonde tinha proteção, aonde tinha conforto. Moisés, por exemplo, também, vocês lembram de Moisés? Com o rebanho de Jetro, seu sogro, em Midian, um deserto terrível. Ele conduzia as ovelhas. Que privilégio é ser ovelha de Deus. Que privilégio é, que dádiva é, que presente é, quando você é conduzido pelo bom pastor e você nem sabe que está sendo conduzido. Porque você não entende as coisas, ele entende onde ele te leva, ele entende que tempo ele te leva, ele entende o que ele faz para você te proteger, te consolar, te trazer refrigério, te trazer alívio, te trazer paz, te trazer um lugar de alegria, um lugar iluminado, um lugar de alimento, um lugar que tem água que mata a sede. Esse é o bom pastor, o meu pastor e o seu pastor, que está te dirigindo, que está te conduzindo, que está te protegendo do lobo. Amém? Então, tudo isso que Jesus estava falando, que ele era o bom pastor, ele estava se identificando como bom pastor, é que havia maus pastores, mas ele era o bom pastor. E que existe um aprisco que é dele. Você pertence a ele, é um pertencimento. E ninguém tira você da mão dele. E ninguém tira a eternidade da sua vida. E ninguém faz com que você morra eternamente, não tenha vida com ele. Ele promete uma eternidade, porque você pertence a esse bom pastor. Que só tem coisas boas. Amém? Então lembre-se, nós temos que andar de acordo com ele, com esse bom pastor, entender a obra que ele fez, que ele é filho de Deus,
Entender que ele se sacrificou por você, pagou uma dívida, se fez pecado. Então Jesus morreu sacrificialmente. Ele se deu por você, morreu por você, por mim. Ele se deu voluntariamente, ele foi à cruz voluntariamente, ele se fez carne para realmente cumprir a missão do Pai, que era ir para a cruz. Ele foi focado, ele tinha um objetivo de vida, ele foi focado à cruz. Não foi Roma que destruiu Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, é ele que se deu por mim e por você, e de forma vicária, de forma que só ele, porque não tinha pecado, só ele é o Cordeiro Imaculado, só ele poderia morrer por mim e por você, só ele poderia pagar essa dívida, esse bom pastor. E foi uma única vez, e uma única vez para que você tivesse toda a eternidade na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você entende isso como é importante? Você se sentir ovelha, saber que você é ovelha dele, que há um bom pastor, que você tem um pertencimento do reino eterno e do que ele fez por você. Ele não foi um mártir. Ele foi voluntariamente. Você tem um imenso valor. Você já pensou nisso? O valor que você tem? O tamanho do amor que Deus tem por você? De colocar você no aprisco? Amém. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como que você anda? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Há arrependimento no seu coração? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida. O Espírito de vida é o Espírito Santo que está em mim, está em você. Jesus, quando ele saiu da cruz, ele foi ao túmulo. E quando ele ressuscitou pelo Espírito de vida, que o Espírito Santo o ressuscitou, ele levantou sem pecado. Assim como na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos batizamos, nós cremos e nós então levantamos sem pecado aos olhos do Pai. Nós somos pecadores, mas diante do Pai nós não temos pecado. Diante do Pai nós somos reconciliados com o Pai, porque ninguém pode ser reconciliado com o Pai se tiver pecado, mas pelo sangue de Jesus nós somos reconciliados. Isso é grandioso, isso é grandioso. Pelo poder da ressurreição, nós temos vida eterna, senão nós não poderíamos ir para a eternidade com os nossos pecados, mas porque nós nos arrependemos, nós cremos, nós temos o Espírito de vida em nós. Isso é grandioso, porque é um bom pastor na minha vida e na sua vida, e você é ovelha. E ovelha segue, ovelha ouve, ovelha obedece ao Senhor. Ele diz: me livrou da lei do pecado e da morte. Ninguém poderia cumprir a lei de Moisés. Ninguém poderia não matar, não roubar, não adulterar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Ninguém consegue cumprir a lei. Mas ele cumpriu a lei. Ele é a lei. Jesus é a lei. E nós só podemos ter eternidade porque ele cumpriu a lei. Lembra da mulher adúltera? Aquele que não tem pecado, que atire a pedra. Quem poderia atirar a pedra? Só Jesus. E aí o que ele falou? Vá e não. Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Por isso, se você é uma ovelhinha cheia de culpa, deixe o passado para trás. Tudo se faz novo hoje. Nós temos a misericórdia do Senhor se renovando. Aquilo que ficou para trás, que você errou, há uma nova chance de um recomeço. Jesus é um recomeço de todos os dias. Jesus é esse arrependimento e vida
espírito de vida sobre nós. Porque Ele é o bom pastor, que se deu voluntariamente, para que você pudesse todos os dias ter esse renovo na sua vida. Ele abre a porta para você ir a pastos verdejantes e as águas tranquilas todos os dias. Ele vem e abre a porta para você sair do aprisco. Todos os dias Ele te guia. Todos os dias Ele cuida. Todos os dias Ele protege. Todos os dias Ele consola. Todos os dias Ele conforta. Todos os dias Ele te dá água. Todos os dias Ele te supre. Todos os dias. Todos os dias. Ele jamais te deixa. Jamais te abandona. Amém? Me ajuda aí, né, gente? Me ajuda aí. Amém? Dá uns glória aí também. Continuando. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Ele morreu na carne. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Amém? Então, veja só. O Senhor, no Salmo 3, diz que Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. No verso 8 ele diz, o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar-se, cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Esse é teu bom pastor. Esse é o bom pastor. Seja curado disso. Ele não nos trata como merecemos. Ele não nos castiga pelos nossos pecados. Também não castiga aquele que te feriu. O irmão que te feriu, ele não castiga. Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso, como a distância entre os céus e a terra. O desejo é que todos se salvam. O desejo dele é que todos se arrependam. O desejo dele é que todos ouçam sua voz, o sigam e o conheçam. Ok? Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você é ovelha do Senhor? Ele não poupou o filho por você. Ele não poupou o filho e ele dará todas as coisas graciosamente. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Graciosamente, Ele nos dará todas as coisas que necessitamos. Esse é o bom pastor que nos dá todas as coisas. Amém? Sabe, ovelha? Quem conhece John Wesley, já ouviu falar sobre John Wesley? John Wesley foi um grande avivalista na Inglaterra, entre Charles Spurgeon, lembra? E ele então criou a igreja metodista, começou com ele, né? Método, metódico. E ele então foi um grande avivalista. E quando ele era missionário, já crente, muitas vezes a gente já é crente há muito tempo e de vez em quando a gente dá uma despertada dessa, né? Nossa, tantos anos de crente, nunca tinha pensado nisso. E John Wesley viveu isso, ele estava numa tempestade terrível naquela época, e veio o mar veio para cima e ele falou, nós vamos morrer. E todos ali no barco diziam, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E todos estavam orando, Senhor, perdoa meus pecados, né? Me dá vida eterna, porque entrego nas tuas mãos meu espírito. Está todo mundo achando que vai morrer. Mas ele olhou lá num canto e tinha os morávios. Homens e mulheres que tinham uma fé inabalável, fervorosos na oração, os moravianos. Eles estavam no canto, cantando, dançando alegremente. E o Jones falou, não, espera um pouquinho, né? Nós vamos morrer e eles estão dançando e cantando. Ainda não tinha passado o Titanic ainda, tá?
Brincadeira. E ele estava ali olhando e, bom, enfim, todos quase morreram, foi terrível aquele dia. Passou a tempestade, eles estavam vivendo, e ele foi lá falar com um deles e falou: irmão, deixa eu perguntar uma coisa. Como que vocês se sentem assim na tempestade, raios, relâmpagos, ondas, e vocês estavam cantando e dançando? E o irmão riu e disse: porque nós confiamos no nosso Salvador. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se morrêssemos, estaríamos com Ele. Se não morrêssemos, continuamos com Ele. Glória a Deus. Ele jamais nos deixa. E esse homem foi falando para ele sobre o bom pastor e ele perguntou para John Wesley: John, você realmente crê que Jesus é o seu Salvador? E John disse: eu entendo que ele é o Salvador. E o irmão disse: não. Eu perguntei se você crê que ele é o seu Salvador. É diferente. É algo pessoal. É algo da sua pessoa, pessoalidade, unicidade, singularidade. Você, fala aí o seu nome, eu falo: Lígia, você crê que Jesus é o seu Salvador? Glória a Deus. Ele te salvou? Fala isso para você. Você tem essa certeza? Porque a fé é a certeza de coisas que não vemos. Mas faz parte do nosso ser. Jesus, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro pastor, que não te deixa no abandono. Que se você hoje for chamado, você estará com Ele. Ele te conduz em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os dias, em todas as manhãs. Você acredita que Ele te conduz na morte? Amém. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. E para terminar, eu queria ler para vocês o Salmo 23, do Bom Pastor. O Salmo 23 são as palavras mais lidas. Mas eu queria que hoje você olhasse para o Salmo 23 não como um mantra, uma oração que você deixa o livro aberto na Bíblia, né? Não tinha Fernando antigamente, deixava a Bíblia aberta nas casas no Salmo 23. Quem sabe alguém lê. Fica meio amarela a página ali. Hoje eu quero que o Salmo 23 entre o seu coração e faça vida, em nome de Jesus. Que seja uma afirmação todos os dias na sua vida, seja uma afirmação de fé, uma declaração de fé daquilo que você crê, dessa promessa, que você viva todos os dias da sua vida, o Salmo 23. E não deixe ninguém banalizar o Salmo 23 na sua vida. Ok? Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é seu pastor? Amém. O Senhor é seu pastor? Lembre-se, ele falou no Salmo 34, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Sabe, gente, esse bom pastor, de nada terei falta, é que você tenha, em nome de Jesus, plena suficiência espiritual. Que Jesus seja a sua suficiência na vida.
de que você possa enfrentar as tempestades, que você possa enfrentar os desertos, que você possa enfrentar angústias, que você possa enfrentar dores, que você possa enfrentar perdas, que você possa enfrentar conflitos, adversidades, impossibilidades. Mas que você entenda que este bom pastor está conduzindo você. Está conduzindo para que nada falte, que não lhe falte saúde, porque ele é o médico dos médicos, que não lhe falte alimento, porque ele é a palavra que alimenta o pão que desceu do céu, que não lhe falte proteção, porque ele é o bom pastor que de noite e de dia está aguardando você no aprisco, que não lhe falte conforto, que não lhe falte consolo, que não lhe falte luz, que não lhe falte habitação para você, descanso para você, paz para você, justiça para você, todo tipo de provisão e que ele seja essa suficiência quando você olhar para as circunstâncias. Quando John Wesley olhou para aquela tempestade, que você olhe para as suas dificuldades e disse: o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, Ele é suficiente na minha vida. A plenitude dele está sobre mim, porque há plenitude de vida em mim, porque eu não passarei pela morte, mas eu viverei eternamente com Ele. Que é este tema do Salmo 23, que ele termina falando sobre a eternidade. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa certeza do bom pastor, eu quero que você saia daqui, não olhe para os seus medos, mas olhe para essa suficiência de cuidado, de proteção, de zelo, de toda provisão para a sua vida. Amém? Amém. Uau! Deus é bom. E ele faz repousar em verdes pastos e me leva junto a riachos tranquilos. Tem dias que as ovelhas estão cansadas, sobe pedra, sobe morro, desce morro. Tem um sol escaldante por cima delas e elas carregam aquela lã quente. Pensa, gente, pensa como é que é a ovelha no sol com a lã. Eu fico olhando meus cachorrinhos border collie com aquele monte de pelo. Tem horas que eu falo, vou cortar todos os pelinhos deles. Aí minhas filhas, não, mãe, falou, oh, meu Deus, põe eles na sombra. Como deve ser difícil ovelha, né? Naquele sol do deserto. Mas o bom pastor vai conduzi-los aos riachos, que traz o quê? Refrigério. Ele é refrigério quando você está com seu coração pegando fogo de tanta tribulação, de tanto problema, de tanta impossibilidade, de tanta angústia, de tanto que você fica no nada, não sabe o que vai acontecer. Ele vem com refrigério. Amém. E ele traz uma boa notícia. Ele mostra que ele está junto, ele te sinaliza, ele traz uma cura, ele abre uma porta, ele traz uma resposta. Ele é o refrigério da sua vida, da minha vida. Amém. O Salmo 23 é uma poesia, né? Uma mensagem poética desse amor e da paciência divina de guiar a ovelha, de renová-la. O 3 ele diz: renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Veja, Davi, ele não buscava a justiça para o seu próprio benefício. E ele reconhecia que a vida dele era testemunha do caráter de Deus. Ele via a justiça de Deus. Ele não buscava a justiça, mas Deus fazia sobre ele a justiça como faz na minha vida e na sua vida. Porque ele é um Deus justo. Nenhuma injustiça na sua vida ficará sem justiça. Ele vê a injustiça sobre a sua vida. E ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele vê todas as coisas. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele escuta as conversas que você não escuta.
Ele escuta os planos que fazem, mas que você não escuta, mas ele escuta. Ele escuta as palavras contrárias sobre você e ele sabe o que estão tramando contra você, como foi tramado contra Jesus. Ele sabia. Como eu falei, Judas andou com o maior pastor, com o melhor bom pastor, com o melhor mestre. Judas andou com o melhor mestre, com o homem perfeito, com esse bom pastor. Judas andou. E mesmo assim, não se arrependeu, porque não ouviu a voz, porque não creu, porque não obedeceu, porque não temeu e porque não se arrependeu. Agora Pedro foi igual. Mas Pedro se arrependeu. João nem pensava em nada, sabe por quê? Sabe o que João pensava? Ele me ama. A diferença entre João e Judas é que Judas tinha interesse. Judas tinha interesse no dinheiro. Tinha o coração em outro ídolo, outro Deus. Não conseguiu ver Jesus como bom pastor. Agora, João, e aí? Ele me ama. Mas João, e agora? Ele me ama. Mas João, eu sou o mais amado. João foi na Via Crucis com Jesus. João viu Jesus morrer. João viu Jesus descer da cruz. João viu Jesus ser enterrado. E João viu Jesus em Apocalipse. João foi até o fim. Por quê? Porque ele se sentia amado. E você? Se sente amado? Se sinta amado. Porque ele morreu por amor. É um amor que não se explica. É um amor que não se entende. Mas é um amor imutável e fiel. Amém? Mesmo quando eu andar pelo escuro do vale da morte, não terei medo, porque tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem e consolam. A vara, vocês sabem que é uma vara mesmo. A vara era uma vara para empurrar a ovelha para cá, empurrar a ovelha para lá, dá um tapinha na perna, dá um tapinha no bumbum, dá um tapinha na cabeça e vai. Proteção. Às vezes Deus está te empurrando, batendo a vara. Proteção. Consola, consolo, porque você sente que o tempo todo você está cuidado. Você passa pelo vale da morte, você passa por dores profundas, você passa por ofensas profundas, você passa por traições profundas, você passa por roubo, você passa por desilusões, desesperança. Mas Ele está ali. A vara está ali. Você tropeça e cai, você fala, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou jogar a toalha, Jesus, eu não quero mais. E o cajado vem e pega você e põe você de pé. Caminha mais, ovelha, mais uma milha, mais 2 dias, mais 3 dias, mais uma semana. Não vou aguentar. Vai aguentar. Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Eu tenho um refrigério para você. Eu tenho uma resposta para você. Eu tenho uma porta para você. Eu tenho um pasto verdejante para você. Eu tenho águas tranquilas para você. Eu tenho vida abundante para você. A morte não vai te levar. A morte não vai te roubar. A morte não vai te consumir. A morte não vai vencer sobre você. A morte não tem poder sobre você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui ele diz: preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor prepara um banquete depois do vale da morte. Glória a Deus.
Ele prepara um banquete. Depois do vale da morte, ele te tem um banquete. Na presença dos meus inimigos, porque o nome dele é honrado. Na presença dos nossos inimigos, o nome do Senhor é glorificado. Ele unge, ele dá uma nova unção, ele dá um novo tempo, ele traz algo novo, ungir, ele protege, porque o óleo protege das moscas, ele protege a nossa mente, protege o nosso pensamento, ele traz um novo pensamento, uma nova visão. Unges a minha cabeça e meu cálice transborda de bênçãos. A nossa vida transborda de bênçãos depois que a gente passa pelo vale da morte, pelo vale da traição, pelo vale da desilusão, pelo vale da rejeição. Ele traz tudo novo, restaurado, restituído. Ele reconstrói as ruínas assoladas e ele restaura todas as coisas e prepara esse banquete de bênçãos. E não dói mais, porque é uma nova unção. Não dói mais, porque essa unção cura e restaura. Amém? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, ou a bondade e o amor, me seguirão todos os dias da minha vida. Ei, todos os dias da sua vida, a bondade do bom pastor está sobre a sua vida. Amém? Me ajuda aí, glória a Deus. E eu viverei na casa do Senhor para sempre. Há uma eternidade sobre a sua vida. Não faltará descanso, não faltará refrigério, não faltará direção, não faltará proteção, não faltará unção, não faltará aceitação, não faltará a presença eterna de Jesus. Aplaude a Jesus aí, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Fique de pé. Senhor, nós somos o teu aprisco. Nós somos tuas ovelhas aqui, Senhor. Nós te amamos mais que tudo, Senhor. E amamos ao próximo, Senhor. O Senhor perdoou nossos pecados para que pudéssemos também ser perdoados e perdoarmos, Pai. E em nome de Jesus, nós estamos aqui como verdadeiros filhos de Deus. Que haja comunhão entre nós, que haja unidade entre nós, que possamos sair daqui com essa verdade do teu amor, da tua bondade eterna sobre nós, do teu sacrifício imutável sobre nós. Que não haja nenhum roubo, Senhor, que não venha nenhuma mentira, Senhor, roubar esta palavra do nosso coração, dessa certeza em nosso coração. Senhor, que possamos entender que precisamos de Ti e andarmos em unidade, como o corpo de Cristo, como ovelhas, seguindo o bom pastor. E nesse momento, venham para cá, meninas, venham cantar comigo. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos todos cantar agora essa canção. Todos cantem. Quem quiser vir aqui, Fernando, quer vir cantar? Vem cá, vem cantar. Nós vamos louvar o Senhor com essa canção e que entre em seu coração. E eu estarei aqui para dar a bênção e para orar por cada um de vocês que quiserem, amém? Vamos louvar o Senhor. Você pode desligar aí.